Pronto para uma colheita campeã? Vem aprender as regras desse jogo incrível! O jogo da colheita é para 2 a 4 jogadores. E na sua caixa você encontrará 4 cartelas, 20 fichas cartonadas, 100 cartas e um manual de instruções. No jogo da colheita, você planta um alimento quando coloca a carta dele na mesa. Seu objetivo é plantar 3 cartas de cada alimento: tomate, cenoura e batata. E depois, mais uma carta de qualquer um deles, formando assim uma colheita campeã! Vamos começar preparando o jogo. Primeiro, localize a carta Colheita Campeã e a deixe em um local visível a todos os jogadores. Depois, separe as fichas marcadoras de vitória e as deixe junto com a carta Colheita Campeã. Agora, embaralhe o resto das cartas e entregue 5 para cada jogador. Então, deixe as cartas que sobraram em um monte de compras virado para baixo na mesa. Ao lado desse monte de compras, será criado o monte de descarte durante as jogadas. Vamos começar a jogar? Cada jogador segura suas 5 cartas sem mostrar para ninguém. E em conjunto, deve-se decidir quem vai começar a partida. Depois que o primeiro jogador fizer sua jogada, a partida continuará em sentido horário. Um jogador pode, na sua vez, plantar um alimento, colocar cartas de praga nas cartas de plantação de outros jogadores, usar uma carta de situação. Depois de usá-la, lembre-se de colocá-la no monte de descartes. Usar uma carta de desastre natural. Descartar, caso não queira ou não possa usar uma de suas cartas. Depois de ter feito uma dessas ações, o jogador deve comprar uma outra carta do monte de compras. É importante saber que todos os jogadores sempre devem ficar com 5 cartas em suas mãos. Se as cartas do monte de compras acabarem, embaralhe as cartas do monte de descarte e crie um novo monte de compras. Além das cartas de plantação, no jogo da colheita você possui cartas de praga, cartas de situação, cartas de desastre natural e a carta de colheita campeã. Vamos conhecê-las? As cartas de praga servem para impedir que um jogador consiga terminar sua colheita. Portanto, você pode dificultar a vida de um adversário colocando uma carta de praga sobre a plantação correspondente dele. Além disso, é importante saber que não pode colocar mais de uma praga em uma mesma plantação, ok? Caso você receba uma carta de praga em sua plantação, deve anulá-la antes de conseguir continuar plantando aquele alimento. Para fazer isso, basta conseguir mais uma carta daquela plantação. Aí, as 2 vão para o monte de descarte. Já com as cartas de situação, você pode mudar o jogo. Cada uma possui uma instrução diferente a ser seguida. As cartas de desastre natural podem atrapalhar ou eliminar um adversário. Diferentemente das cartas de praga, elas afetam toda a plantação de uma vez, e não apenas um alimento, e seu efeito é acumulativo. Assim, se o jogador receber uma carta de desastre natural, fica uma rodada sem jogar. Se receber alguma outra carta de desastre, fica mais um turno sem jogar e tem que se desfazer de todas as cartas de plantação de um alimento. Se receber mais uma carta de desastre natural, é eliminado do jogo e coloca todas as suas cartas no monte de descarte. Se você receber uma carta de desastre natural, deve colocá-la na mesa ao lado de suas cartas de plantação. Para ficar livre dela, você tem 2 opções: ter a sorte de comprar uma carta de situação que anule uma carta de desastre, ou comprar essa carta de outro jogador. Essa compra pode ser negociada livremente pelos jogadores. Caso algum jogador não fique com 5 cartas após a negociação, deve comprar ou descartar, finalizando a rodada com exatamente 5 cartas na mão. Importante! Você se lembra que o objetivo é plantar 3 cartas de cada alimento e mais uma de um deles, certo? Assim que você conseguir plantar as 3 cartas de cada alimento, tem que gritar "Colheita!" para avisar aos outros jogadores que você está quase ganhando. Caso algum jogador perceba que você se esqueceu de gritar, ele deve retirar uma de suas cartas de plantação e colocá-la no monte de descarte. O fazendeiro que conseguir cumprir o objetivo primeiro, vence! Fica com a carta de colheita campeã e pega para si uma ficha marcadora de vitória. Na próxima partida, ele entrega a carta de colheita campeã para o próximo jogador vencedor e mantém sua ficha.
Ao final de um número de partidas, vocês contam as fichas para descobrir quem foi o grande campeão. Caso você se esqueça de alguma regra durante a partida, pode consultar as cartelas que acompanham o jogo. Elas trazem tudo resumido para facilitar sua brincadeira. Jogo da Colheita. Seja o primeiro a conseguir uma colheita campeã!